Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais uma escola dominical. Estamos aqui para estudarmos a lição de número 7 e hoje nós vamos falar sobre o ministério do profeta. Vamos falar sobre profeta no Antigo Testamento, profeta no Novo Testamento, e estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre esse ministério tão importante para os nossos dias atuais. O nosso textuário está em 1 Coríntios 12, 28. Hoje a minha secretária vai me ajudar aqui. Só 28? Isso. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A nossa verdade prática vai dizer que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Nós vamos fazer também a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 12, 27 ao 29. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? E também Efésios 4, do 11 até o 13. Efésios 4, do 11 até o 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amados, nós precisamos, antes de qualquer coisa, procurar entender o ministério de profeta. E quando a gente fala sobre o ministério de profeta, eu sempre bato nessa tecla que existe um equívoco entre o ministério de profeta e o vidente. Então, algumas pessoas têm paura de quando a gente usa esse termo vidente. Mas ele é estritamente bíblico e normal falarmos a respeito de vidência. Por quê? Porque existem pessoas até hoje que têm uma habilidade para lidar com essa questão de vidência. Então, a vidência, ela é caracterizada principalmente pela habilidade de se antever o futuro. Então, quando a gente fala a respeito de vidência, é engraçado porque quando você fala, por exemplo, de vidência, os crentes, eles acabam dizendo que isso é uma coisa que acontece apenas com cristão, com quem serve a Deus, e não é. Existem pessoas que não servem a Deus e que desenvolvem, por isso que a gente tem que tomar cuidado, desenvolvem meios, métodos de se alcançar e de ter informações do futuro. E muitas vezes a pessoa fala uma coisa e aquilo acontece mesmo. Então eu não vou entrar muito no contexto de por que isso acontece, mas a questão da vidência, quando nós estamos fazendo uso dessa vidência, eu sempre costumo dizer, usar uma metáfora de que a história do mundo, irmãos, do mundo, quando eu falo, do dia que ele começou a ser criado até o último dia que ele existir. É como se fosse um retrato e ele está em cima da mesa de Deus.
Então, para Deus, hoje e a pré-história é a mesma coisa. Para Deus, Deus não está preso nesse tempo. E o que acontece com o vidente? O vidente, ele consegue, é uma capacitação que Deus dá, que ele consegue transitar nessa história. Então, às vezes nós olhamos, por exemplo, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, o evangelista João, ele está tendo visões e ele fala de coisas no presente, de coisas no passado e de coisas no futuro. Vou só dar um exemplo para vocês. Quando ele fala assim, olha, eu vi uma mulher e essa mulher fugiu para o deserto. Aquela mulher, ela representa a nação de Israel. A fuga da mulher para o deserto já se deu, já foi no passado ali em relação ao que João está vivenciando. Mas ele vê coisas para frente e ele vê coisas que são presentes, são atuais. Por exemplo, quando ele fala com a igreja, com as 7 igrejas da Ásia, é atualidade. Então, esse poder que o vidente / profeta, né? Ele fica transitando na história, ele tem essa habilidade dada por Deus de transitar na história, porque a história está diante de Deus. Então, o que aconteceu há 10 mil anos atrás, para Deus e hoje é a mesma coisa. Então, Deus não está preso, apenas nós estamos presos nesse conceito de tempo, presente, futuro e passado. Para Deus só existe o presente. Há 10 mil anos atrás é presente para Deus. Há 10 mil anos para frente é presente para Deus. É por isso que ele é conhecedor de todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas já estão determinadas diante de Deus. Então, a gente precisa primeiro entender isso e separar isso de profeta. Nem todo profeta é vidente. Nem todo profeta é vidente. E nem todo vidente é profeta. Por quê? Porque o profeta, ele tem uma função específica na Bíblia. E qual é a principal função do profeta? Primeiro, o profeta, ele tem que ter um conhecimento muito grande da lei de Deus. Ele tem que saber as leis de Deus. Por quê? Porque o ministério profético lá na Bíblia, conforme a Bíblia determina, é como se fosse, para a gente entender hoje aqui, falando, né, do nosso país. No nosso país existe lá o executivo, que é representado pelo presidente da República, existe o legislativo, que é representado pelos deputados e senadores, e existe um terceiro poder, que é o chamado o judiciário, que é representado na Constituição brasileira pelo STF. O que é o profeta? O profeta, ele era o ministro do STF. Então, toda vez que o presidente da República, ele toma uma atitude, ele toma um ato, faz um ato, e aquele ato ele não está de acordo com a Constituição brasileira, é obrigação dos ministros do STF irem e, de certa forma, impedir que aquele ato seja colocado em prática. Se a Câmara dos Deputados e o Senado cria uma lei que ela é, por exemplo, vou só dar um exemplo bem básico aqui para você entender. Existe uma cláusula, algumas cláusulas, né, na nossa Constituição, que elas são chamadas de cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser mexidas. Ainda que o povo vá para a rua, se movimente, faça, peça, não pode. Por exemplo, pena de morte. Pena de morte no Brasil não pode. É uma cláusula pétrea, não pode ser de jeito nenhum mexida nisso, é proibido e acabou. Então vamos supor que o Senado e a Câmara vai lá, cria uma lei para que se institua a pena de morte no Brasil. Eles vão lá, aprovam, maravilha. Aprovam, vai para o presidente sanciona essa lei. Então, a partir do momento que o presidente sanciona, tem um prazo para entrar em vigor. Quando o presidente sancionar, até mesmo quando as câmaras, né, aprovarem, o que o STF faz? Ele vai lá e fala, ó, não pode. O profeta, ele era como esse ministro do STF.
toda vez, principalmente o rei, porque o rei, irmãos, quando o povo pede para ter rei, o que que acontece? O rei, ele vira a maior representação em Israel. E aí, o rei, ele era o termômetro. Quando o rei era crente, o povo seguia... Desculpa, é o gato que tá chutando aqui embaixo, aqui, irmão. Mas fique em paz aí que o gatinho tá meio agitado hoje. Então, voltando, né? O nosso raciocínio. Eu tava falando... quando o rei era crente, o que que aconteceu? O povo seguia o rei. Quando o rei era meio carnal, meio bifudo, o que que acontecia? O povo também seguia o rei. Então, os reis, alguns reis, por exemplo, o rei Josias, quando ele sobe ao trono, ele traz um avivamento para Israel, porque ele era crente. O rei Davi leva Israel para perto de Deus, porque ele era crente. Quando o rei era perversinho, o que acontecia? O povo se desviava com facilidade. Quando o rei se desviava, era o primeiro sinal. O profeta ia lá visitar o rei. Então, por exemplo, a gente vai ter uma passagem muito clara a respeito disso, quando o Acabe tá tocando terror, não era crente, era cara de pau e tal. Um dia ele recebeu lá na porta do palácio dele uma visita. Alguém falou: ô rei, tem um cara aí fora querendo falar com o senhor. E quem é? É Elias. E Elias vai lá para dizer para ele. É uma mensagem que Elias traz para que ele se arrependa daquilo que está acontecendo com ele. Então, o profeta, ele tem essa finalidade. Ele precisa conhecer a lei. Ele precisa sempre... Calma aí que eu vou pegar aí. O que ele quer? Tá brincando. O gato tá agitado. O profeta, o que ele fazia? Ele ficava olhando. Tá acontecendo injustiça, tá acontecendo... Olha ele aí, ó. Chegou para a aula. Quando ele pegava, ia lá, falava com o rei, ele ia lá, falava com o povo, ele era o arauto de Deus, ele era levantado por Deus, e Deus, por exemplo, tem uma passagem muito bonita, né, que a Bíblia diz que quando Jeroboão faz o seu altar lá em Samaria, o que acontece? Deus manda um profeta, e o profeta, ele chega lá e prega contra o altar de Jeroboão. E o Jeroboão tenta pegar ele, quando ele põe a mão no profeta, a mão do rei Jeroboão resseca, fica ressecada. E aí o profeta ora por ele, ele tem a mão restaurada e tal. Então o profeta, ele tem essa finalidade. Olha, se a gente conseguir entender legal qual é a finalidade do profeta, a finalidade do profeta não é ficar falando: amanhã você vai receber um carro. Não é essa é a do vidente. O vidente vai ter esse poder de falar isso. O profeta nem sempre. Abraão é profeta, porque Deus fala que Abraão é um profeta. Abraão é um profeta e Abraão, a gente não vê Abraão falando sobre o futuro, trazendo mensagens futurísticas. E existem outros, por exemplo, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele é chamado de profeta, mas a gente não vê em nenhum momento o profeta predizendo coisas do futuro. Aliás, tem sim. Quando o rei Josias e o rei Acabe vai lá falar com ele, ele fala que vai, para eles cavarem cova, que vai encher d'água. Mas é só. Então, existem profetas que eles não são caracterizados por falarem o futuro, porque isso era uma função específica. Inclusive, muitos vão ser chamados de vidente, porque essa é uma característica. 1 Samuel 9:9, nós vamos ver alguém sendo chamado de vidente. Vamos ver se a tradução daquela aqui tá boa. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Você tá vendo? O profeta era chamado de vidente, por causa das profecias. O cara profetizava. Então, aí a gente... uns termos que ficaram meio perdidos na história. Mas ele videnciava, ele falava uma vidência e ele era chamado de profeta. 2 Samuel 24:11.
2 Samuel 24:11. Vamos ver aqui, achar aqui. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi. Tá vendo? Aqui ele está sendo chamado pelos dois nomes. Profeta Gade, vidente de Davi. Isaías 30:10. Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Você vê? Ele mais uma vez faz distinção e vai falando de profeta e de vidente. Então, Miqueias 3:7 também vai usar esse termo. Pra lá. Ageu. Miqueias 3:7. Vai pra cá, Mantes. Miqueias 3:7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes. Não, isso é Jonas, mãe. Uma folhinha aí. Desculpa, amados, saiu o versículo errado aqui. Miqueias qual? 3:7. 3:7. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus bigodes, porque não há resposta de Deus. Então, esse termo vidente, ele vai ser muito peculiar. Nós vamos achar vidente até no Novo Testamento. Então, a gente precisa entender o que é o profeta. O profeta é aquele, é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, que fale 2 ou 3 profetas e os outros cale-se. Se um profeta estiver falando, o outro tiver uma outra mensagem, então nós precisamos entender isso, porque nós precisamos separar profetas de vidente. Existem pessoas que vão ter habilidades dentro da igreja, fora da igreja, de ter acesso ao futuro? Sim. Esse tipo de pessoa, nessa característica específica, ela é um vidente. Então, quem que fala do futuro? Vidente. Se a pessoa consegue acessar o futuro, é uma coisa, irmãos, eu tenho certeza que se nós estivéssemos na aula presencial, isso ia dar mais pano para manga, porque a gente vai encaixando. Então eu sozinho aqui não fica legal, eu não consigo abranger todos os pontos que seriam legal a gente abranger, até por causa do tempo. Mas pensa o seguinte: alguém que não está na igreja, alguém que não conhece a Deus, alguém que pode desenvolver o dom de vidência? Pode. Ah, mas isso aí não é só... Pode. A pessoa pode ter... E existem pessoas, irmãos, que elas vão aprender caminhos que levam a isso. A Bíblia, ela vai condenar um monte de coisas. Por exemplo, a Bíblia vai condenar os agoreiros. O que seriam os agoreiros? Os agoreiros são pessoas que elas sabem amaldiçoar os outros por palavras. Vocês lembram do Balaão? O Balaão era um agoreiro. Ele sabia amaldiçoar as pessoas através de palavras. Mas a Bíblia diz: não vá atrás de quem consulta os mortos. Como assim não vai atrás de quem consulta os mortos? Por quê? Porque a pessoa, ela aprende caminhos aonde ela pode consultar os mortos. Não vá atrás dos adivinhos. Por quê? Porque existem pessoas que vão aprender caminhos. Isso é uma coisa que dá muito pano para manga, muita discussão. Mas vão aprender caminhos aonde eles adivinham coisas. E a Bíblia vai dizer: e não vá atrás dos
prognosticadores. E quem são os prognosticadores? São os adivinhos, os que ficam adivinhando o futuro. O que fica... Então são pessoas que ela tem... Ah, mas é o diabo. Não, não é o diabo não, irmão. É coisa... É por isso que eu falo, né? Não dá para espanar bem. Mas são pessoas que elas aprendem métodos de ir e voltar no futuro. Poxa, Josué, isso acontece? Acontece, irmãos. Acontece. A gente... aí entra, já cai para um lado de magia, essas coisas, e não dá para a gente ficar discutindo ela aqui. Mas, biblicamente, qual é a posição do profeta? É aquele que conhece a palavra. Então hoje, existe profeta hoje, Josué? Existe. Porque Paulo disse, e Deus deu uns... É a mesma linha, se você não assistiu a aula de domingo passado, assista, a gente teve problema para colocar, conseguimos colocar só lá para quarta-feira, mas colocamos. O apóstolo Paulo, é a mesma linha. A Bíblia diz, e ele deu. Então ele deu, esse deu é presente. Então, para hoje, existe apóstolo? Existe. Para hoje, existe profeta, Josué? Existe. Aí alguém vai dizer assim, mas os profetas e a lei perduraram até João. E aí, Josué? A lei e os profetas perduraram até João. Quando Paulo falou que ele deu, é porque as pessoas têm medo da Bíblia. Então, como elas têm medo da Bíblia, elas não sabem responder, o que elas fazem? Elas preferem dizer, não tem mais, então não tem mais profeta. Tem. Ele deu uns para profetas, ele deu uns para apóstolos, ele deu uns para mestres. Então, ele deu, ele está dando. Enquanto a igreja existir, vai existir. Agora, qual que é a função do profeta hoje? Ensinar a palavra. Quando as coisas estão se desviando, é função do profeta trazer uma mensagem que vá de encontro com aquilo que é a palavra de Deus. Não é, amados? E nós, por muito tempo, nós abrimos mão de conhecermos verdadeiramente a palavra. Então nós não quisemos aprender a palavra e nós fizemos o quê? Ao não conhecer a palavra, nós saímos por aí falando um monte de bobagem. Então a igreja, ela ficou firmada apenas, ó, minha secretária aqui. A igreja ficou por muito tempo, ficou por muito tempo fundamentada só em pode e não pode. Então a gente ficava lá falando que a irmã podia usar saia, não podia usar saia, podia usar calça, não podia usar calça, podia cortar o cabelo, não podia cortar, que não tem nada a ver com conceito bíblico de doutrina. E muitas coisas que são doutrina de verdade, a gente aboliu. A gente falou, não, ele não precisa obedecer. Principalmente quando é para obedecer. Quando é para obedecer, as pessoas falam, não. Isso aí é lá para trás, isso é lei, isso é não sei o quê. Um monte de desculpa para não obedecer. Mas qual é a função do profeta hoje? É conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus, e ensinar a lei de Deus para as pessoas. É ser um verdadeiro atalaia, aquele que está vigiando, aquele que está olhando, aquele que está, sabe, olha aqui, não pode fugir. E aí nós vamos conseguir entender isso. Nós precisamos entender isso, separar do que é visão. E aí, amados, você pode me perguntar o seguinte, Josué, há alguma diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento? Nenhuma. É a mesma coisa. Sempre eu falo para os irmãos o seguinte, o Novo Testamento, ele é o encaixe do Antigo com a graça de Cristo. Só isso. Ah, não é. O Antigo, o Novo Testamento, ele é o que chama a nossa atenção, porque nós conhecemos o Antigo pela vida de Jesus. Então nós conhecemos o Antigo Testamento através de Jesus. Então, esse chamariz é o que Deus usou para chamar as nações.
e nós precisamos entender, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo vai dizer, agora não tem mais gentil, não tem mais hebreu, agora você precisa primeiro circuncidar o coração, porque chegou a hora que os profetas falaram que você precisava verdadeiramente circuncidar seu coração. Não circuncidar a sua boca, circuncidar só o prepúcio. Não, você precisa circuncidar agora o coração. Essa lei de Deus, ela precisa estar gravada no seu coração. Então, nós precisamos, irmãos, entender qual era a função do profeta. Separar o profeta do vidente. Por quê? O irmão levantou lá, às vezes o irmão pode levantar e estar adivinhando. Há não muito tempo atrás, estava famoso aí entre as igrejas, pastores que falavam o RG da pessoa. E aí? Ô Josué, mas o pastor falou o RG. Então é um sinal que você não deve. Quando você souber que ele está na igreja, você não vai. Por quê? Porque ele é um adivinhador. Tá certo? O meu RG, irmão, ele não muda de número. O meu RG é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. Não muda de número. Então quando o cara chega e fala assim, ó, o seu RG é esse, ele está adivinhando. E adivinhar não é para nós irmos atrás. A Bíblia condena os adivinhos. Então, mas ele falou o número da minha casa. Não interessa, é adivinhação. Ele falou, não interessa. Você tem que ter a noção do que é adivinhação e o que é profecia. Mas não existe mais profecia? Existe profecia no sentido de vidência mesmo, da pessoa falar, olha, eu já vivenciei, com certeza os irmãos aí têm experiências que já vivenciaram a respeito de vidência, da pessoa chegar e falar, olha, Deus está dizendo que vai acontecer assim, 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 e acontecer. Às vezes uma coisa que ninguém sabe, por exemplo, vamos supor, você foi lá você foi sexta-feira no médico, o médico falou, olha, você está com uma doença terminal, e você não contou para ninguém. Aí o irmão chega, você chega na igreja lá, aí o irmão chega para você, sendo usado por Deus, irmão, você está com uma doença assim, 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 assim. Adivinhou. Mas Josué, ninguém sabia. Adivinhou. Não interessa que ninguém sabia. Só eu e o médico que sabia. Adivinhou. Agora, se ele falar, a irmã está com uma doença assim, 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 e Deus está curando a irmã, Deus está curando o irmão, Deus está tirando isso de dentro do irmão, Deus está dando livramento, Deus não sei o quê, ele não adivinhou. Aí entra no dom de operação de maravilha. Por quê? Porque foi revelado algo que estava oculto, mas aquilo não ficou na mesma... É o que eu falei do número do RG. O camarada vem e fala o número do RG, só que o RG continua o mesmo RG. E daí? Para que Deus vai ficar falando o número do nosso RG? Para que Deus vai ficar falando o número do meu telefone celular para todo mundo? Qual é a... Não interessa. Pode falar o número do RG, pode falar o número da minha casa, do meu CPF, pode falar o número da minha carteira de habilitação. Não me interessa. Isso é adivinhação. A gente tem que fugir disso. É o que a Bíblia vai condenar. E agora? Agora, não existe? Existe. Existe o irmão que vai ser usado no ministério de profeta. De profeta no sentido de soltar uma profecia mesmo, daquilo vir a acontecer. Então, nós precisamos, irmãos, ter um conhecimento amplo sobre isso. Os falsos profetas. Como é que a gente vai identificar os falsos profetas? A Bíblia vai dar um conceito básico. Primeiro, se o camarada falou em nome de Deus e aquilo não aconteceu, ele é falso profeta. Já merecia ser apedrejado. A gente vê um monte de gente, não sei quantos dias e não vai. Então, essa é a primeira característica. Mas a Bíblia também vai dizer, se ele falar uma coisa, aquilo acontecer e ele te convidar para servir a outros deuses, é falso profeta. Então, nós precisamos entender que o falso profeta, ele tem, muitas vezes, interesses escusos. Ele tem interesses que não estão claros. E nós precisamos ter conhecimento a respeito de tudo isso. Amados,
Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer lá no grupo da EBD. Se você ainda não faz parte do grupo da EBD, peça para o pastor João, para a irmã Slaine e para o irmão Paulo. Eles vão encaixar a pastora Anéia e eles vão encaixar você lá no grupo da EBD. Faça sua pergunta, faça o seu questionamento e nós estaremos aqui para responder. Que Deus abençoe. Tomara que a próxima aula já seja lá na igreja, que a gente vai poder ter um tempo bom para discutir até assuntos para trás. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.